O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto, chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma alegria nos unir em oração nesta manhã, neste sábado, nesta oitava pascal. Estamos terminando esta semana em que proclamamos o Cristo ressuscitado. Ele vive, Ele está no meio de nós. Esta é a certeza. Por isso, nesta oitava pascal, é como o dia pascal que nós celebramos semana passada. É o dia pascal, não é? Mas tem o mesmo peso do nosso domingo de Páscoa, daquele primeiro anúncio, daquele primeiro glória que nós cantamos e louvamos a Deus por ter ressuscitado Jesus, o seu Filho. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Ele vive, está no túmulo, não está mais no túmulo, ele está presente no nosso meio. E o texto do Evangelho de hoje de São Marcos é este primeiro dia da semana, este primeiro dia após a ressurreição do Senhor. São os primeiros contatos do Cristo ressuscitado com a comunidade, com seus discípulos, com os apóstolos, com as mulheres. Por isso que o Evangelho de hoje fala isso. No primeiro dia após o sábado, Jesus aparece a Maria Madalena, vai aparecendo os primeiros encontros deles com o ressuscitado. Porém, como lembrávamos no nosso programa agora há pouco, há aquela fofoca divulgada pelos soldados. Jesus não ressuscitou, mas os seus discípulos, os seus apóstolos, tiraram o Senhor do túmulo, roubaram o seu corpo e esconderam, para dizer que ele ressuscitou. Por isso a dificuldade dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que ouvem as pessoas dizer que Jesus ressuscitou, em acreditar nisso. Vejam que aqui não há a palavra crer, mas fala em acreditar, ou seja, eles não acreditam porque não veem o Senhor. Estão dizendo por aí que Jesus foi roubado, seu corpo do túmulo, não ressuscitou de fato. Será que de fato ressuscitou então? E há esta dúvida no coração. Por isso não acreditam nem em Maria Madalena, não acreditam naqueles discípulos que estão indo para o campo, e lá o Senhor aparece a eles, e eles voltam todos felizes, alegres, para contar que Jesus ressuscitou. Vimos o Senhor, encontramos, vamos ouvir amanhã, domingo, não é? Essa frase na boca dos apóstolos, quando vão até Tomé, vimos o Senhor. Mas eles não acreditam. Mas Tomé não acreditou. Há uma experiência de fé necessária a ser feita para ver o Senhor e para de fato crer que este Jesus ressuscitou. Quando Jesus aparece a eles numa refeição, e aí está o final do Evangelho de hoje, eles então creem no Senhor. Vem o ressuscitado e Jesus os envia. Aqui está esse começo de um envio dos discípulos para anunciar essa experiência que fizeram com o ressuscitado. Outros também precisam crer, porque eu estou aqui.
E a repreensão de Jesus para com os discípulos, para com os apóstolos, é essa: por causa da falta de fé. Por que vocês não creem? Vocês estiveram comigo, vocês me viram falar da ressurreição, vocês conviveram comigo, viram os sinais, os milagres, não creem que de fato eu sou o Deus, o Senhor, o Messias enviado? Não podem duvidar da ressurreição, que eu desci à mansão dos mortos, mas ressuscitei ao terceiro dia. Por isso a dificuldade também no início da igreja, no início da comunidade, não é? Das pessoas acreditarem nesta ressurreição, como nós vimos aí hoje na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, não é? As pessoas que têm dúvida, porque Pedro e João, que estão falando da ressurreição, são tidos como pessoas sem instrução. Eles não sabem o que estão falando, não entendem do que estão falando, e vão criticar eles, não é? Mas vem aquilo que eles estão testemunhando, como eles, sem tanta instrução, estão falando sobre isso, sobre a ressurreição, e começam a discutir o que fazem com Pedro e João. O que vamos fazer com ele? Porque está muito claro que eles aqui estão dando uma certeza de que aquele Jesus ressuscitou. E se as pessoas começarem a crer nisso, não é? Então, o que vamos fazer com esse homem? Essa notícia, ou esse fato que eles estão anunciando, não pode sair daqui, não pode chegar a outras pessoas. É possível que isso não se espalhe, não podemos deixar que isso se espalhe. E eles começam então a ser ameaçados, para que não digam isso para as pessoas. Vejam como há mudança agora, não é? Não é mais o medo dos discípulos lá no texto do Evangelho, não é mais a incerteza dos discípulos no Evangelho, mas agora a convicção: o Senhor ressuscitou, vimos o Senhor, somos fiéis a este ressuscitado, e começam então a cumprir o mandato de Jesus: ide pelo mundo anunciar o Evangelho. E este ir faz com que eles testemunhem com ardor, com entusiasmo, esta certeza: Ele está no meio de nós. E vão convidando os outros, não a acreditar, porque estão ouvindo eles dizerem isso, mas a crer no Senhor, a crer no ressuscitado. Que este ressuscitado é o Cristo crucificado, mudou a vida de muita gente, pode mudar a nossa. É o Cristo vivo, presente em nossa vida. E eles começam então agora a anunciar isso e a serem ameaçados, não é? Vão ser presos, vão ser flagelados por conta deste anúncio. Se falar do ressuscitado é um perigo, não é? Porque podem ser presos, podem ser e são ameaçados, como hoje aí no texto da primeira leitura, não é? Ordenam que ele não anuncie nada, mas o entusiasmo e a perseverança de Pedro e João. Não desistem por conta da ameaça, mas são fiéis ao projeto de Deus. Nós também, quantas vezes nós vivemos essa incredulidade? Às vezes até acreditamos que Jesus está vivo, porque ouvimos dizer na igreja, em algum lugar, mas é preciso que a gente creia, porque o crer exige uma adesão de vida, o crer é uma adesão de vida no Senhor, o crer faz com que a gente saia de nós mesmos, da nossa vida, do nosso comodismo, e vai anunciar. Não estamos fechados por medo, incertos, inseguros, mas saímos desta nossa comodidade, insegurança e medo, para ir anunciar. E como como Pedro e João, não temos medo, mesmo ameaçado, de continuar anunciando, de continuar pregando, de continuar dizendo deste Jesus, que mudou a minha vida, e pode mudar a sua. O entusiasmo do anúncio, que arrasta o outro para o Senhor. E é isso que Pedro e João faz, é isso que a comunidade vai fazer, é isso que nós somos convidados a também fazer. A permitir que esta certeza de fé, da presença do Senhor em nossa vida, chegue ao coração das pessoas. Como é bom a gente levar este Jesus, que nós cremos, que nós entregamos nossa vida, que nos ouve, que está atento às nossas necessidades, aos nossos sofrimentos, às tribulações que passamos, que vai agindo sobre nós em nossa vida, e vai estando conosco. Este tempo da Páscoa é oportuno para a gente perceber isso.
Jesus não ressuscitou e desapareceu, mas está com a comunidade ali. Amanhã nós vamos ver o Evangelho, né? Jesus que entra, colocou-se no meio deles. Jesus que está com a comunidade. Jesus que está conosco. Ele está no meio de nós, vivo e ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.